Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Camila Verli, neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento e orientação parental no autismo. E esse é o podcast Além do Diagnóstico, um espaço criado para conversas profundas, humanas e necessárias sobre o autismo, sobre neurodivergência, saúde emocional e tudo aquilo que muitas vezes permanece invisível aos olhos da sociedade. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente delicado, porém muito importante. A experiência de viver o autismo na vida adulta dentro do contexto da espiritualidade. Recebo hoje o pastor Paulinho Silva, pastor no Paraná e que teve o seu diagnóstico de autismo já adulto. Ele irá compartilhar um pouquinho da sua trajetória, os impactos do diagnóstico, os desafios invisíveis enfrentados ao longo da vida. E como ciência, espiritualidade e respeito podem caminhar juntos, sem culpa, invalidação ou condenação. Pastor Paulinho, seja muito bem-vindo ao Além do Diagnóstico. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Camila. Parabéns por essa iniciativa. Espero poder contribuir de alguma forma. O prazer é meu. Pastor, em que momento, vamos ser diretos ao ponto, em que momento o autismo surgiu na sua vida? Como que foi a suspeita e quando foi o diagnóstico? Eu tenho o prazer de ser pai de 3 crianças maravilhosas, o Henrique, de 11 anos, a Nina, de 9 hoje, e a Liz, com 7 anos, vai fazer 8 no final desse mês. E a Liz, com 4, 5 anos, ela ainda não falava. Ela teve um atraso muito significativo da fala, e mais algumas situações, características nela, nos fizeram, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, caminhar numa jornada de investigação, se ela poderia ter algum tipo de neurodivergência, enfim. E foi uma jornada bem exaustiva, com muitos profissionais de várias áreas, e todas as vezes que eu e minha esposa, a gente saía de uma consulta com um especialista em autismo, que era a principal suspeita da minha filha, em relação à minha filha, a minha esposa dizia categoricamente assim: você é autista. Tudo que eles falam você tem, a Liz é muito igual a você, mesmo ela ainda não falando, o jeito de ser dela, né, era muito, muito característico, e isso me irritava muito, me irritava muito. Então, o autismo entrou na nossa vida dessa forma, com a investigação em relação a Liz. E um dia eu decidi provar para ela que eu não era assim, porque o preconceito que eu tinha em relação ao autismo me fazia pensar dessa forma, porque em todas as clínicas que a gente ia, eu via aquelas crianças que hoje eu sei que são de nível 3 de suporte, sabe? Não verbais, enfim, que dependem totalmente de suporte para tudo que eles fazem, e eu não conseguia me enxergar naquilo. E para mim o autismo era somente aquelas crianças com nível 3 de suporte. Eu não sabia que existia níveis de suporte, eu não sabia nada disso, nunca fui atrás de saber nada sobre autismo. Para mim, ela estava dizendo que eu era igual àquilo que eu via naquelas crianças, né? E eu falei, vou no neuro, vou provar para ela que eu não sou assim. E o neuro me diagnosticou, me deu o laudo, e mesmo assim eu não me conformei, parece que foi pior ainda, sabe? Porque o neurologista que me atendeu, ele não foi, como eu posso dizer, ele não me deu muitas informações, ele me ouvia muito, me ouvia, eu falava, e só eu dava informações, ele não me dava muitas informações.
eu não me conformei com aquilo. E aí eu fui atrás de eu lembrei que eu tinha um conhecido, um amigo, que a gente conviveu bastante juntos, e aí a gente tinha se separado por um tempo, porque ele foi estudar psiquiatria em outras cidades, e ele se especializou em neurodivergência em adultos. E eu me lembrei disso, sabe? Eu falei, vou procurar meu amigo para me ajudar a provar para todo mundo que eu não tenho isso. Eu tratava dessa forma, né? Eu não tenho isso. E aí, na primeira consulta, ele me ouviu bastante e ele disse, Paulinho, a gente precisa passar por um protocolo bem extenso, rígido, enfim, mas por conta da nossa amizade, eu já vou te adiantando, tá? Que é só protocolo, você é autista, eu sempre vi isso em você. Aquilo foi um baque. Mas, diferente do outro profissional, nesse primeiro encontro, ele já conseguiu me passar muitas informações em relação à mudança que houve, por exemplo, que a síndrome de Asperger deixou de existir, mudou esse nome e entrou no espectro autista. E ele começou a me explicar me dar muitas informações que me ajudaram a querer entender sobre o autismo. Então, essa minha busca por informações, por conhecimento, é o que me fez entrar nesse caminho do alívio, sabe? Porque no começo foi bem difícil, bem difícil. Foi com quantos anos o seu diagnóstico? 44. 44. Hoje já se passaram quantos anos? 3 anos. E no meio disso tudo, qual foi a evolução dos seus sentimentos? Como eu disse, no primeiro momento foi assim, uma revolta, eu acho que a palavra principal é revolta, sabe? Porque eu entendia, nesse primeiro momento, o autismo como uma doença, como algo por que os meus pais não fizeram nada para reverter, para ir atrás, eu entendia dessa forma. Conforme eu fui buscando informação e fui tendo contatos com profissionais da área, com informação mesmo, sabe? Eu fui entendendo que o meu cérebro, ele diverge da maioria dos cérebros que existem, né? Que estão em funcionamento. E é isso que significa neurodivergência. Mas essa divergência, eu posso entender e eu posso obter informações e eu posso conquistar uma qualidade de vida aceitável e hoje eu estou entendendo que é muito melhor do que a que eu tinha antes do diagnóstico. Com a quantidade de informações que eu comecei a ter acesso, eu comecei a perceber que por causa do diagnóstico, a minha qualidade de vida podia melhorar. Então, isso foi o que começou a me trazer alívio. Eu comecei a tirar esse fardo da raiva, da impotência, do porquê que eu não soube disso antes, enfim, e comecei a entender que a vida é daqui para frente e o que eu poderia fazer com as informações que eu estava tendo acesso, faria com que minha vida melhorasse. Então, foi isso que começou a me dar alívio. Nós falamos, né? Você falou sobre esses sentimentos, mas não é tão rápido, né? Após o diagnóstico, isso é processado, né? Quanto tempo você teve que lidar com isso? Que eu comecei a entender mesmo e absorver essa face positiva do diagnóstico foi 1 ano e meio, mais ou menos, depois. Tanto que ninguém sabia, eu não falava com ninguém sobre o diagnóstico, eu conversava com a minha esposa, né? Teve um tempo de negação, de eu falar, não está errado, continua errado, mesmo fazendo terapia e tudo,
mas eu não me identificava como alguém que tem autismo. E foi no mínimo 1 ano e meio depois do diagnóstico que isso começou a mudar. Entendo. E a terapia fez bastante diferença nesse momento, nesse processo. Pois é, para mim é um pouco difícil falar, porque eu vejo muitas pessoas sendo muito beneficiadas com a terapia, sabe? Mas o que acontece junto com o diagnóstico de autismo, os dois médicos me diagnosticaram também com altas habilidades. E o fato de eu ter essas altas habilidades faz com que eu consiga estudar muito e absorver, eu consigo ir atrás de informações e absorver isso com muita facilidade. Na terapia, eu fazia terapia comportamental e a terapeuta me ouvia muito, né? Me ouvia muito. Ela queria me ouvir muito, certo? E eu não consegui me adaptar. Eu não consegui me adaptar. Por que eu digo que é difícil eu falar isso publicamente? Porque eu incentivo que as pessoas procurem e façam terapia. Por quê? Porque eu tenho visto muito mais testemunhos positivos do que testemunhos iguais aos meus, entende? Então, eu não me adaptei, talvez àquela profissional, a forma dela aplicar, enfim, tanto que estou buscando outras possibilidades. Eu aconselho que se faça terapia. No entanto, comigo não funcionou muito bem aquele método, aquele tipo de aplicação, enfim. E é isso. Porém, eu aconselho, para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu aconselho, busque ajuda, faça terapia, porque é uma oportunidade de você falando, você acaba se ouvindo também. Então, isso é muito importante nesse processo. É uma observação bem interessante para quem está nessa situação e talvez não esteja tendo o resultado que gostaria ali. Tudo bem, tá tudo bem, não é o fim de tudo. Tem jeito de contornar, né? Não é porque não teve ali o resultado ainda que tá tudo perdido. E o sentimento pode melhorar com outras abordagens. E Exato. existe alguma coisa que durante muitos anos você acreditou que era um defeito pessoal ou uma fraqueza, um exagero emocional, ou até mesmo falha espiritual? E depois você percebeu que tudo isso tinha uma relação direta com questões do neurodesenvolvimento? A lista é grande. A lista é grande. A gente passaria horas aqui eu te contando. Porém, tem uma que eu acredito que vale a gente trazer ela de uma forma especial, que eu achava que eu não tinha empatia. Eu sou, como você disse, né, eu sou pastor e por um tempo eu fui responsável por uma área da igreja, da capelania da igreja que cuida de velórios. E eu ia nos velórios, às vezes acompanhado de outros colegas, pastores, enfim, e eu me comparava muito com eles. Por quê? Porque eu via eles, de certa forma, sentindo a dor dos enlutados. E eu não conseguia sentir essa dor. Não conseguia. Principalmente ali no momento. Para mim, eu era prático. O que eu vim fazer aqui? Eu vim dar uma palavra de conforto, eu vim auxiliar nas partes até burocráticas, enfim. E eu fazia o que era, né, o que era meu papel prático ali, e eu não conseguia chorar com eles. Tem até um texto bíblico, né, que diz que a gente tem que chorar com os que choram, e eu nunca consegui fazer isso. Nem com familiares muito chegados meus, familiares muito chegados. Para você ter uma ideia, a minha mãe vive uma situação de saúde bem complexa e bem
bem difícil, e ela pode falecer a qualquer momento, e ela mora hoje em outra cidade aqui perto de mim. E todas as vezes que eu vou ver ela, eu me despeço dela, sabe? E me despeço de uma forma assim muito natural, porque eu sei que a nossa vida não acaba quando a gente morre, né? E eu sei que eu vou viver com ela pela eternidade. Então eu me despeço dela e os meus familiares que nos rodeiam veem isso como algo, sabe, algo muito, muito frio, algo muito ruim. Eu achava que eu não tinha empatia. Só que estudando e entendendo como funciona a mente neurodivergente, principalmente em relação ao autismo, hoje eu entendo que a minha empatia é, é, ela aflora de uma forma diferente. Eu tenho empatia. Por quê? Porque depois eu sinto. E às vezes esse meu sentimento vem muito mais forte, exacerbado, do que aquela pessoa que lá naquele momento sentiu, se emocionou um pouquinho. Não, eu sofro mesmo, eu sofro de verdade, sabe? E às vezes o sofrimento vem até às vezes com dores físicas. Então, esse entendimento me trouxe um alívio muito grande, tirou um peso, porque eu me achava frio demais, eu me achava, eu achava que eu não tinha sangue na veia, sabe? Falando de um jeito bem leigo, assim, corriqueiro, eu achava que eu era um robô. E não, eu sinto a dor dos outros, eu só não consigo sentir na hora, e na maioria das vezes eu não tenho palavras para expressar aquilo que eu estou sentindo, certo? E do jeito Porém, que se espera, né? Esperam que você sinta. eu não consigo corresponder a essas expectativas, exatamente isso. Porém, com o conhecimento, não é que eu tento ser, não é que eu seja falso, não é que eu não sou falso. Porém, eu tento antecipar esse sentimento, eu tento realmente analisar a situação de forma lógica, para entender que existe um sentimento por trás daquilo, entende? A minha mente autista precisa dessa lógica, precisa de padrões, precisa de explicação para tudo, certo? Então, se eu estou hoje eu consigo analisar uma situação que merece sentimento e eu não estou sentindo aquilo, eu tento analisar ela de uma forma com que o sentimento aflore. Faz sentido? Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas é assim. Se seria isso. Como é que eu devo sentir? Nessa situação, eu devo sentir uma tristeza, uma angústia, como as pessoas se comportam. E aí analisar, né, usar a lógica para poder experimentar o sentimento. Um pouco. Deixa eu tentar explicar melhor. Vamos supor numa situação dessa, de luto, de velório. Eu chego na situação e eu analiso logicamente todas as coisas. A pessoa estava doente, faleceu, é normal que ela faleça. A minha cabeça é assim. Então, o que tem me ajudado é tentar entrar na mente de quem está ali, não é neurodivergência. Entrar na mente da pessoa que perdeu sua mãe, da pessoa que perdeu sua esposa. Entrar na mente daquela pessoa que perdeu seu pai, que perdeu um parente muito querido, um amigo muito querido, a falta que essa pessoa vai fazer na vida dela, a dor que ela está sentindo, aquilo me ajuda a também, de certa forma, entrar no ambiente emocionalmente. Porque senão eu fico só no superficial, eu fico só na lógica, entende? Isso me ajuda numa situação como essa, me ajuda na relação com a minha esposa, me ajuda na relação com os meus filhos. Eu ter um olhar não só meu, porque o meu olhar é lógico e é muito superficial naquele momento. Superficial que eu falo, está vendo só o que realmente está acontecendo ali, não vê as entrelinhas, não vê o coração das pessoas. Então, sabendo disso, eu me esforço hoje muito mais para tentar, de alguma forma, observar o sentimento da pessoa, o coração da pessoa, e aquilo adianta o meu sentimento também.
Foi uma Por exemplo, por que eu não estratégia. choro em filmes? Por que eu não choro em filme? Porque eu estou pensando na luz, eu estou pensando no som, eu estou pensando no ambiente do filme, eu estou pensando nos erros do filme, então eu não choro, Sim. entende? Estou vendo toda a parte física, lógica, palpável da coisa. É mais ou menos assim. E foi uma estratégia que você, encontrou depois do resultado, né, depois do diagnóstico, como uma mudança para melhoria na sua qualidade de vida. Essa é uma adaptação. Totalmente, exatamente isso. Ou seja, faz toda a diferença, mesmo que na vida adulta, um diagnóstico, porque ainda Principalmente na muda vida adulta, muito. que a gente sofreu muito. A gente sofreu muito. E me fala uma coisa, muitos adultos vivem a chamada adultos autistas, vivem a chamada síndrome do impostor pós-diagnóstico. Racionalmente, entendem o diagnóstico, mas emocionalmente continuam se invalidando ou achando que estão exagerando, e isso não pode ser, não pode estar acontecendo comigo. Isso aconteceu com você? Direto, acontece. Eu brigo Ainda? com isso. Eu luto contra isso e às vezes a quantidade de informações que eu absorvo me traz isso, sabe? Porém, eu acredito que a gente precisa ficar alerta, sabendo que isso existe, né? É por isso que eu falo que a verdade ela nos liberta. Eu escrevi um livro sobre diagnóstico tardio e o subtítulo é Caminhando na Luz com Verdade e Graça. Porque eu entendo que a verdade ela é libertadora, porém essa verdade, se ela não for acompanhada de graça, não só a graça divina, mas o nosso olhar de graça também em relação a essa verdade. Se não tiver essa graça, a gente se machuca. A gente se machuca com a cobrança excessiva de performance, de entregar aos outros aquilo que a gente não tem, sabe? E essa síndrome do impostor, ela vai vir duplamente, primeiro porque eu estou, talvez, ocupando o lugar de alguém que eu não deveria, né? Outra, eu não tenho problema, eu sou preguiçoso, eu poderia fazer diferente, eu conseguiria fazer diferente, sem medicação, sem terapia, sem suporte. Eu sou um adulto, eu cheguei até aqui, eu sou formado, eu sou pastor, eu sou pai, consegui casar, e isso a gente acaba se sabotando, sabe? Então é uma luta constante. Eu preciso olhar para essa verdade, né, do diagnóstico, mas eu preciso olhar para essa verdade com graça, da mesma forma que Deus olha. Porque isso vai drenando a energia, né, das pessoas. Sim, sim. Se anular o que você sente, um sabotador mesmo. Sim. Eu tenho tantas perguntas que eu gostaria de fazer. Não sei se eu sigo a minha programação, se eu vou direto mais à frente. Então, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: o ministério pastoral envolve contato constante, né, com as pessoas, com conflitos, demandas emocionais, aconselhamento, estímulos intensos, música, são vozes, luzes, e muito tempo, né, ali envolvido nesse ambiente. Como você, sendo um pastor neurodivergente, lida com isso, com essa sobrecarga? Existem dois que eu posso dizer. Existe uma linha do tempo que separa esse meu jeito de ser. Antes
antes de entender o diagnóstico e depois de entender o diagnóstico. Não é o diagnóstico que me trouxe isso, foi o entendimento diagnóstico que me trouxe o que eu vivo hoje. Sim. Mas para você ter uma ideia, desde criança eu sempre fui filho de pastor e a gente vivia em casas que eram anexas às igrejas, né? E a minha mãe, se eu sumia, o primeiro lugar que ela ia me procurar era dentro do templo ali, do prédio igreja, porque eu sempre amei aquilo ali, sempre gostei muito. Só que quando enchia de gente, e se eu sumia, o lugar que ela ia me encontrar era em algum banheiro. Não usando o vaso sanitário para aquilo que ele foi feito, mas como cadeira, sentado, esperando a coisa passar. E isso se estendeu por toda a minha vida. Eu me lembro, há poucos anos atrás, já sendo pastor, hoje eu estou numa igreja que tem 8.000 pessoas, nós temos eventos assim o tempo todo, e eu sou responsável direto pela parte técnica dos eventos. Então, imagina a sobrecarga sensorial que é isso. Muitas vezes, eu precisei sumir e ficar no banheiro sentado esperando eu me acalmar e sem explicação. Não tinha explicação. Eu já precisei faltar muitas vezes aos meus compromissos na igreja e mandar uma mensagem para o meu pastor sênior e constrangido, porque a única coisa que eu podia dizer para ele é que eu estava com dor de barriga, que eu estava sentindo dor. E aí, vai no médico. Então, eu vou no médico. Chegava no médico, não tinha nada. Entende? Isso me constrangia muito. Depois do diagnóstico, do entendimento, eu comecei a monitorar todos os meus sinais de sobrecarga sensorial. Hoje, graças a Deus, eu já consigo perceber quando eu estou me sobrecarregando. E as pessoas que me rodeiam, os meus liderados, eles são informados sobre isso. Então eu tenho lugares em casa, eu tenho lugares no trabalho em que eu consigo ficar sozinho e que eu consigo ficar ali 5, 10 minutos parado, sem ouvir nada, sem fazer nada, sem responder nada, que isso me acalma. E sem cobrança. Entende? E sem cobrança. Na verdade, eu nunca tive cobrança, sabe? Eu posso falar muito sobre isso, mas os meus líderes, os meus pastores, eles são verdadeiros pais para mim, sabe? Igual os meus pais naturais são. Só que hoje isso é comunicado, isso é claro, sabe? Graças a Deus eu consigo viver num ambiente assim. Então, eu, por exemplo, eu sou responsável por cobrar dos meus liderados do Ministério de Louvor, por exemplo, que eles não sejam vistos como estrelas na igreja. Eles são igual a todos e eles precisam se comunicar com todos. Então, antes e depois dos cultos, eu tenho que cobrar que eles saiam lá do palco e vão conversar com as pessoas. Eu tenho que cobrar isso deles. E em muitos momentos eu preciso dar o exemplo, certo? Só que tem momentos que eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. E eu falo, galera, agora não vai dar, tá? Mas vocês vão lá e me representem. E aí eles dão risada, enfim. Hoje tá um pouco mais, hoje é muito mais fácil viver isso. Só que eu sofri muito nesse ambiente de igreja, com sobrecarga sensorial, eu sou músico, eu lidero o Ministério de Louvor, então não é que eu não gosto de barulho, eu gosto de som, eu gosto daquilo. O problema é que a minha mente, ela ouve todos os sons mais ou menos no mesmo nível. Então eu estou falando aqui com você e passa carro na rua, está sendo feito uma limpeza do prédio que eu estou aqui, a minha sogra está lá na cozinha, que fica vários cômodos separados aqui, as portas estão fechadas, mas eu estou ouvindo o celular dela, que ela está ouvindo alguma coisa, algum vídeo. As minhas filhas estão fazendo tarefa lá na cozinha, longe, eu estou ouvindo tudo, conversando com você, quase que no mesmo nível de volume, entende? Então a sobrecarga vem por conta disso, porque eu tenho que me esforçar muito, focar muito para estar presente aqui com você. É disso que vem a minha sobrecarga. Entende? Então, entendendo isso,
eu consigo viver mais leve, consigo viver, como eu disse, com uma qualidade de vida muito melhor. Entendo. Então essa cobrança você não tem, porque as pessoas, compreendem que você tem um jeito de ser e corre tudo bem. Mas é muito Eu necessário. tento, na minha comunicação, eu tento evitar essa percepção de jeito de ser, porque jeito de ser todo mundo tem, certo? E se eu quiser, eu posso alterar o meu jeito de ser. Sim. Meu jeito de ser, ele é, é plástico. Eu posso alterar. Só que a minha condição neurológica não é passível de uma neuroplasticidade. Não é. Então vamos refazer a pergunta aqui. As pessoas ao seu redor, tendo entendimento da sua condição, compreendendo, acolhendo, torna o seu A dia a vida é muito dia melhor. mais possível. Totalmente. Totalmente. E aí, o que acontece quando eu estou num ambiente que isso não... Porque eu também convivo, eu chego em ambientes que as pessoas... Hoje, com a internet, com o que eu estou fazendo na internet, é um pouco mais raro. Mas há pouquíssimo tempo, há 2, 3 meses atrás, a maioria das pessoas não sabia. Eu não ando com cordão. Eu tenho cordão aqui, que é da minha filha, inclusive, que eu coloco ele só para gravar vídeo. Entende? Por quê? Porque eu não ando com esse cordão, não ando dizendo eu sou autista, não tem isso. Mas aí o que acontece? Como eu ajo num ambiente que as pessoas não sabem da minha condição, ou não entendem, ou não são acolhedoras. É até difícil falar, mas eu tento ser o mais cristão possível. O que é ser o mais cristão possível? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como a mim mesmo. Esse amor que eu tenho a mim mesmo, ele é natural, eu já nasci assim, né? Deus me fez com esse amor. Então, eu sei como eu gostaria de ser tratado, então eu acabo tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E se a pessoa não sabe que eu tenho aquilo e eu não estou disposto a dizer para ela naquele momento, olha só, eu sou autista, isso que está acontecendo está me fazendo mal. Se eu não tenho essa predisposição, eu me adapto à situação sabendo que depois eu vou ter um processo de regulação, entende? Eu vou consciente. E essa consciência, por causa do diagnóstico, também me dá uma qualidade de vida melhor. Entendo. Uma pergunta para você. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como, por exemplo, isso é falta de oração, isso é falta de ir à igreja, ou isso é espiritual, você precisa buscar mais a Deus, ore mais, ore mais. Isso é fraqueza. E várias outras possibilidades. Vitimismo, isso é vitimismo. Para você, que lida com muitas pessoas, ainda é comum esse tipo de pensamento? E o que falta, na sua opinião, para que as pessoas consigam entender esse autismo? Porque o autismo, ele é muito falado na infância, mas no adulto não. Então o adulto, ele está sujeito a ouvir essas frases. Como que é hoje? É muito presente ainda ouvir? Na minha vida, não. Na minha vida, não. Por conta da posição que eu ocupo, eu acredito que as pessoas respeitam muito e é diferente. Só que eu já vi muito isso, eu recebo muitos relatos aqui de pessoas que têm acesso a mim na internet, que relatam isso, e é triste, é muito triste. E eu atribuo isso não só no meio evangélico, mas na sociedade como geral, à falta de informação. Nós temos muitas pessoas hoje na internet falando sobre autismo.
Só que eu tenho tentado acompanhar bastante conteúdo sobre o autismo adulto, principalmente, e eu tenho percebido que existe uma certa romantização do autismo, certo? Quando eu paro, quando eu modifico a minha, a minha mensagem ou a minha comunicação, por exemplo, no sentido de que não é o meu jeito de ser, é uma neurodivergência, o que eu estou querendo dizer? Que o jeito de ser é exatamente isso, que isso pode ser muito bem trabalhado de forma até fácil se for intencional. Só que a minha neurodivergência não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. É Eu estrutural. eu posso alterar o nível de suporte, dependendo do suporte que eu tenho, dependendo do meu esforço e de quem está comigo me acompanhando terapeuticamente, enfim, eu posso alterar meu nível de suporte, mas eu nunca vou sair do nível 1 de suporte para o nível 0. Então, não é meu jeito de ser, não é porque eu quero ser assim. O que eu posso melhorar é como eu convivo com isso. E isso está meu, isso está ao meu alcance, certo? Só que eu não vou deixar de sentir, eu não vou deixar, isso não vai deixar de acontecer comigo. E quando eu digo que não tem cura, não é porque eu não acredito no poder de Deus. Não é porque eu não, ao contrário, eu estou vivendo hoje no meu círculo aqui muito próximo uma pessoa testemunhando com laudos médicos, com testemunhos médicos, que ela está 100% curada de um câncer que ela não tinha nem 6 meses de vida. E eu entendo que foi Deus que fez isso, certo? Porém, eu também não olho para o diagnóstico como ele não é, porque ele não é uma doença. E ao mesmo tempo que não é doença, ele não é uma sentença de morte, não é uma sentença de fraqueza. Ele é simplesmente uma explicação para a maneira como a minha mente funciona. E é isso que eu tento passar para as pessoas que estão ao meu redor, e agora, não só quem está ao meu redor, para quem eu consigo atingir na internet. Que essa forma como a minha mente funciona, se ela for bem entendida por você que convive comigo, nós dois podemos ter uma melhor qualidade de vida. E isso não depende de oração. Isso não depende de batalha espiritual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esforço mesmo. Porque se o amor, que é o amor, que é a maior qualidade que Deus exige de nós, não é um sentimento, é uma atitude, como é que eu vou esperar que a minha a forma como os meus neurônios funcionam, sejam adaptados à sua forma, a como você quer que eles funcionem? Não, eles são do jeito que Deus fez que eles sejam. E nós dois precisamos conviver com isso da melhor forma possível. Então, não é que eu separe ciência de religião, de espiritualidade, não é isso. Porém, principalmente nesse sentido, uma coisa não anula a outra. O fato de eu ser neurodivergente não me faz menos espiritual, não me faz menos filho de Deus, não me faz menos amado por Deus. Ao contrário, ele me amou tanto antes de me fazer que ele deu o seu maior bem por mim, para morrer por mim. Então ele já provou que ele me ama. O fato de ele ter me feito do jeito que eu sou não significa que ele me ama. Então a minha vida espiritual não se separa da minha vida material, porém o fato de eu ser assim não me faz menos espiritual, não me faz menos amado por Deus e não me faz menos crente do que você que não tem essa situação que eu vivo. Perfeito. Minha vontade era de encostar, me aconchegar e ficar ouvindo, porque que riqueza de conteúdo. É Fantástico. isso. A gente aprende muito, muito. Me fala uma coisa, na sua visão, então, qual que é o perigo de espiritualizar dores,
que são invisíveis, né? Que também possuem base neurológica, emocional e psicológica. Eu acredito que existem dons espirituais e não é só pastor que foi feito por Deus para ter esses dons espirituais. Todo filho de Deus, todo que é nascido de novo, que recebe o Espírito Santo em si, dentro de si, ele precisa desenvolver esses dons espirituais. E um dos dons espirituais que são muito importantes é o discernimento. Discernimento. Quando eu vejo uma pessoa olhando para mim e achando que eu estou endemoniado por ser do jeito que eu sou, a primeira coisa que eu entendo é que ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Isso é forte. Por quê? Porque essa pessoa pode ser um pastor, pode ser o meu líder, pode ser alguém que é importante, que é muito caro para mim. Mas eu preciso ter esse olhar, porque a minha condição se explica neurologicamente. Uma possessão demoníaca não se explica neurologicamente, entende? Então, a falta de espiritualidade não pode ser julgada por ninguém. Ninguém sabe a minha intimidade com Deus. Isso não pode acontecer. E infelizmente é muito normal no meio evangélico isso acontecer. As pessoas serem julgadas pela aparência, sabe? Só que a minha intimidade com Deus não aparece. Aqui na internet nunca ninguém me viu tendo um momento de intimidade com Deus, assim como ninguém me viu tendo uma crise. Como que eu vou me filmar tendo uma crise? Por mais que aconteça, eu acho isso inconcebível. Do mesmo jeito que eu não vou me filmar chorando na presença de Deus. Olha só, eu estou ali tendo um momento de... Então, isso é inconcebível. As pessoas não podem julgar pelas aparências. Então, a minha mensagem é: você gostaria que te julgassem da mesma forma como você está me julgando? Eu tenho certeza que não. Então siga o conselho bíblico. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Isso, se a gente aplicasse em todos os níveis de relacionamentos que existem, seja na igreja, fora dela, totalmente. Ao mesmo tempo que eu acredito nisso também, eu acho que é importante um alerta. É importante um alerta porque hoje, com a internet, se abriu um espaço para qualquer pessoa dizer qualquer coisa, certo? E diariamente, eu vejo informações conflitantes de pessoas que parecem ser especialistas no que estão falando. É por isso que eu tento, na maioria das vezes, deixar claro: primeiro, eu não sou especialista; segundo, eu não falo em nome dos autistas, eu dou depoimento da minha vida. E você faz o que você quiser com aquilo, com essa informação. Então, eu não posso ser responsabilizado por um entendimento errado que a pessoa tenha, porque eu não estou dizendo é assim. Eu estou dizendo, eu sou assim, eu vivo assim e eu entendo assim. Isso me ajudou, isso me afetou. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque hoje as pessoas veem alguém falando sobre autismo, por exemplo, na internet e se autodiagnosticam e usam esse autodiagnóstico como uma muleta para uma falha de caráter. Isso eu tenho visto muitos relatos. Sabe, esposas falando: meu marido é autista, coitadinho, ele me trai porque é autista. Ele não se livra da pornografia porque é autista. Gente, de onde você tirou isso? Então, é muito importante a informação está salvando a minha vida, a informação está mudando a minha qualidade de vida para melhor. É a informação que tem me ajudado, que tem feito com que hoje eu consiga falar do jeito que eu estou falando sobre um tema tão delicado para mim, né? Porém, precisa ter muito cuidado. Você precisa checar e ir atrás e verificar
onde as coisas convergem, onde as informações conflitam, quais são os resultados dessa pessoa que está falando sobre o assunto, se apresentando como especialista. Enfim, você não pode... porque quando eu falo de buscar informação, dificilmente alguém vai entrar numa inteligência artificial, por exemplo, e pedir artigos científicos resumidos falando sobre tal assunto. É muito difícil quem faz isso. A pessoa vai no TikTok e abre o primeiro vídeo de alguém que seja lá, eu sou autista. É isso que acontece, né? E aí ela cai em muitas armadilhas. Então, eu acredito no poder da informação, é isso que tem me ajudado de uma forma extraordinária, mas, ao mesmo tempo, eu alerto para o cuidado que tem que se ter em relação à qualidade da informação que você está absorvendo. Totalmente. Totalmente. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a sua versão mais jovem, aquela que não entendia porque você era diferente e tinha certos comportamentos, o que você diria? Não é fácil responder isso, porque a minha vontade é responder de uma forma lógica, né? As primeiras respostas que me vêm na mente é responder de forma lógica, prática. Mas eu acredito que a resposta correta seria se aproxime o máximo que você puder de Deus sem nenhum escudo mental. Quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de que eu sempre tive um relacionamento com Deus condicionado a explicações lógicas. E talvez isso tenha feito eu sofrer mais ainda na minha condição neurológica. Por quê? Porque eu me cobrava muito porque eu não tinha experiências com Deus como eu via os meus colegas vivendo, os meus amigos vivendo, sabe? Eu me cobrava muito. E depois do diagnóstico, eu comecei a me permitir a deixar com que Deus se apresentasse a mim da forma como Ele é, e não da forma como eu esperava que Ele fosse, certo? E como isso se relaciona com a sua pergunta? Se eu tivesse deixado isso acontecer antes, na minha adolescência, enfim, eu teria sofrido menos. Por quê? Porque o que mais me atrapalha hoje, por exemplo, ainda é a minha rigidez cognitiva, que não tem como... Não vai mudar isso. Eu sou assim, certo? Só que a forma de lidar com isso melhorou muito, não somente com o diagnóstico, melhorou muito com a minha relação com Deus. A minha relação com Deus tem mudado isso. Por quê? Porque Deus me ama incondicionalmente, certo? Mesmo eu sendo do jeito que eu sou. E se eu consigo replicar esse amor nos meus relacionamentos, essa rigidez cognitiva começa a deixar de fazer sentido. Entende? Então, o que mais me atrapalha, se você perguntar o que você tiraria do autismo se você pudesse, se fosse só uma coisa, eu tiraria a rigidez cognitiva. Entende? Sim. Eu tiraria isso. Só que olhando no prisma que eu tenho hoje, se eu pudesse levar isso lá para o começo da minha vida, eu levaria esse relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus faz com que essa flexibilidade que eu não tenho natural, eu possa buscar ela constantemente para agradar a Deus, não para agradar as pessoas, entende? Sim. Para agradar a Deus, eu tento ser flexível, eu tento olhar com o prisma que a pessoa está olhando, enfim. E sem esse meu relacionamento com Deus, sem esse meu esforço para agradar a Deus, tudo tem que ser do meu jeito. Quando sai do meu jeito, eu me desregulo de uma forma descomunal, entende? Então, eu diria isso para mim, seja mais amigo de Deus. Sim.
Entendi. E em relação à família, como que, aos seus olhos, a família, as pessoas que estão ao redor, podem fazer de melhor para acolher, uma pessoa nessa condição? Para tornar a vida. Primeiro, conhecendo o que é a condição, como funciona a mente, sabe? Porque quando você conhece, você começa a entender que não é frescura, que não é mania, que não é jeito de ser. E isso eu acredito que faz com que os meus familiares, principalmente, me olhem de outra forma, né? Então, a primeira coisa é ter informação segura, fidedigna, de como a mente de um autista nível 1 de suporte, com altas habilidades, funciona, porque, né, não é igual todo mundo. Segundo, não deixar, não permitir que eu use o meu diagnóstico como uma muleta para as minhas falhas de caráter. Isso, para mim, eu vejo como um suporte. Quando a Michelle me abre os olhos para algo que eu poderia estar fazendo diferente e eu não estou fazendo apoiado no meu diagnóstico, eu vejo isso como um suporte. Claro que para isso ela precisa ter informação do que é do autismo e do que não é do autismo. Ela precisa ter paciência, ela precisa me amar de um jeito que faça com que ela tenha habilidade para colocar para mim de uma forma que eu entenda, né? Que eu não ache que é só uma afronta, ou que ela só está brigando comigo, entende? Vou te dar um exemplo muito, eu acho que é fácil de entender. Eu tenho esqueci o nome técnico agora, mas eu faço isso aqui, ó, o tempo todo. Isso aqui fica mexendo porque eu aperto meus dentes, certo? E tem momentos que eu faço até barulho, e isso me faz mal, isso estraga os meus dentes, me dá dor de cabeça, isso me faz. É uma estereotipia, certo? E antes, ela se incomodava com isso de uma forma assim que a gente acabava tendo mal-estar, como casal mesmo, sabe? Sim. Hoje, se ela estivesse aqui perto de mim e eu começo a fazer isso, ela só passa a mão aqui na minha mandíbula, assim, só faz isso. Pronto. Só isso me faz perceber que eu estou fazendo, porque eu faço sem perceber, e aí eu relaxo e fico melhor, fico mais tranquilo. Entende? Então, é um suporte que parece muito simples, só que teve que ter um desenvolvimento, isso teve que ter um entendimento, muito mais da parte dela até do que da minha parte. Então, eu acho que é um olhar amoroso, porém, é um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro não dá para mim o que eu quero, o que eu peço. Eu costumo dizer que Jesus nos deu o maior ato de amor, que foi morrer na cruz por nós. Só que não perguntou para nenhum de nós se a gente queria que ele morresse por nós. A gente nem pede isso, nem pediria isso. Ele nos deu como o maior ato de amor aquilo que a gente precisava. Então, a minha esposa fazendo isso comigo, ela está me amando, né? E eu acho que isso é fundamental. Mais uma perguntinha, porque eu não resisto. Nosso tempo já até acabou, mas eu vou perguntar. A sua resposta sobre como a família pode ajudar, o acolhimento, o amor, inclusive, que bom é o seu contexto, certo? Sim. Hoje é eu seu sou contexto. Privilegiado. Isso. Mas e a pessoa que não tem esse contexto? Como que ela deve seguir, se comportar, agir? Porque a gente sabe que ninguém vai mudar o outro. Isso. Isso é fundamental saber. Né? E a pessoa não quer se passar por vítima, né? A gente está falando de caso real de um autismo adulto. Diagnosticado. Não é esse o objetivo.
E aí? A pessoa tem condições, diferentes, desafios ali diferentes no dia a dia. Como lidar com isso? Ó, para o autista, o meu conselho é busque informações corretas e tente ser a melhor pessoa que você conseguir. Não o melhor autista, a melhor pessoa. Por quê? Porque sendo a melhor pessoa que você conseguir ser, você tira todos os argumentos do próximo contrários a você. Porque você está sendo correto, você está agindo de forma correta, você está se esforçando, você está amando. Então tente ser a melhor pessoa que você conseguir ser. Porque isso tira os argumentos contrários das outras pessoas, certo? Isso vai evitar que haja mal-entendido, que as pessoas não te entendam? Não, não vai evitar. Mas minimiza muito o sofrimento seu. Por quê? Por que o seu sofrimento? Porque o nosso objetivo de vida deve ser agradar a Deus e não agradar as pessoas, certo? A gente não tem que agradar as pessoas, a gente tem que agradar a Deus. Só que qual é o maior mandamento de Deus? Ame a Ele sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo a tua alma, com todas o teu entendimento, certo? E ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, que se eu quero agradar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Amar o próximo, eu repito, não é dar a ele o que ele quer, mas dar a ele o que precisa. Então, uma vida de amor, uma vida que realmente agrade a Deus, é uma vida que vai minimizar muitos conflitos, partindo de você. E a mensagem que eu dou para quem convive com o autista se você não está disposto a amar esse autista, mesmo na neurodivergência dele, você não tem que conviver com ele. Porque ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Tudo depende de escolhas, certo? Mas eu sou mãe desse autista. Tá, mas esse autista, nós estamos falando de um autista adulto nível 1 de suporte. Isso precisa ficar claro. Uhum. Isso significa que esse autista nível 1 de suporte, ele vai ter que dar um jeito de viver sozinho. Se você não pode conviver com ele, você não quer conviver com a neurodivergência dele. Parece um pouco difícil isso e muito duro. Porém, nós vivemos de escolhas e devemos ser responsáveis por essas escolhas. Então, sendo autista ou não, toda convivência, ela depende de escolhas e depende de escolhas certas. Quando eu faço escolhas erradas, eu vou ter conflito, sendo autista ou não. E eu preciso arcar com essas escolhas. Então, a minha mensagem para minimizar qualquer tipo de conflito relacional, ame. E amor não é sentimento, amor é obediência, é atitude. Perfeito. Bom, chegamos ao final de mais um episódio incrível, com conteúdo tão rico e humano. Pastor, muito obrigada pela sua presença, pela oportunidade de abordar aqui esse tema com uma generosidade muito grande, em compartilhar a sua história, ajudando muitas famílias e muitas pessoas a compreenderem que respeito, ciência e espiritualidade podem caminhar juntos. Kevin. Pastor Paulinho possui material disponível no Instagram sobre o assunto que nós abordamos hoje, sobre o autismo na vida adulta. Então, para quem desejar, vale a pena ter esse conhecimento, principalmente depois de ouvir tudo que foi abordado aqui hoje. O Instagram estará fixado e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra muito grande estar aqui
a sua generosidade, a forma como você abordou o assunto, a sua expertise também em elaborar as perguntas. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Continue, tenho certeza que isso vai não somente abençoar muitas pessoas, mas vai espalhar essa mensagem que é tão importante, né? A busca por conhecimento para nos ajudar a ter melhor qualidade de vida. Parabéns e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Até. E que tenha. Quando o sofrimento humano deixa de ser tratado como fraqueza moral e passa a ser compreendido com responsabilidade, empatia e conhecimento, vidas inteiras podem ser reconstruídas. Para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada pela companhia e te espero no próximo episódio. Tchau!